Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente fazer mais uma correção comentada sobre os exercícios agora, então, do nosso último grupo de vertebrados, os mamíferos. Eu pedi para vocês os exercícios da página 50, 34, 35 e 37. Então, vamos lá. Exercício 34. Explique como se dá a reprodução dos mamíferos, indicando se há fecundação externa ou interna, o que é gestação, qual órgão abriga o filhote na gestação e o grupo de mamíferos que nasce no estágio avançado do desenvolvimento, sendo alimentado dentro do útero. Dê 5 exemplos. Então vamos lá, pessoal. A reprodução dos mamíferos ocorre por fecundação interna, produzindo o zigoto, que é abrigado na maioria dos mamíferos no útero durante o período de gestação, que é o período de desenvolvimento do zigoto em filhote. O grupo de mamíferos em que o filhote nasce bem desenvolvido é chamado de placentários. Esse grupo é o mais diverso e contém os mamíferos mais conhecidos e comuns. Alguns exemplos que podemos citar: ser humano, golfinhos, gatos, leões, vacas, porcos, cavalos, morcegos, ursos, elefantes e outros exemplos. Ok? Então, essa aí é a nossa resposta para o exercício de número 34. Exercício de número 35. Os pelos são característicos dos mamíferos. Associe a presença dos pelos à regulação da temperatura do corpo desses animais. Então, a gente sabe que os mamíferos, né, assim como as aves, eles são endotérmicos ou meotérmicos, a capacidade de manter constante a temperatura corporal, independente da temperatura do ambiente. Então, os mamíferos são animais endotérmicos, pessoal, ou seja, produzem o próprio calor internamente. Para isso, contam com algumas estratégias e estruturas. Entre elas, os pelos são muito importantes para aprisionarem o ar, que funciona como uma camada de isolamento térmico, auxiliando na manutenção da temperatura e na conservação da energia do animal. Então, essa é a resposta para o exercício de número 35. Exercício de número 37, pessoal. Relacione as cavidades no coração dos mamíferos à distribuição de sangue rico em oxigênio pelo sistema cardiovascular. Então, a presença de 2 átrios e 2 ventrículos no coração dos mamíferos impede a mistura do sangue venoso com sangue arterial, né? Venoso pobre em oxigênio e arterial rico em oxigênio. Então, a gente fala que a circulação, ela é completa, tá, pessoal? Porque não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Sendo assim, a cada contração do ventrículo esquerdo, apenas sangue arterial é bombeado para todo o corpo, permitindo maior distribuição e aproveitamento do oxigênio pelos tecidos do corpo do animal. Dessa forma, o coração tetracavitário dos mamíferos permitiu maior eficiência na distribuição do sangue rico em oxigênio em relação aos outros grupos de vertebrados. Ok? Depois, na página 53, eu pedi o exercício 38. Vamos lá. Então, aqui eu pedi o exercício 38. Então, ele fala assim, ó, para observar a tirinha, né? Então, ele fala assim, ó, marsupiais são mamíferos que possuem um marsúpio, isto é, uma bolsa. Acho que ele não trouxe a dele. A minha mãe tem bolsa. Aí ele pergunta assim, ó, o gambá é classificado como mamífero marsupial. Considerando isso, responda as perguntas a seguir. Letra A. Que características do gambá possui que permite classificá-lo como mamífero? Então, os mamíferos são animais que apresentam 2 características marcantes. Então, também vai estar presente nos gambás. A presença de pelos pelo corpo e glândulas mamárias, que produzem o quê? Leite. Aí, na letra B, ele pergunta, qual é a função do marsúpio? O marsúpio é uma bolsa, né, de pele, onde o filhote dos marsupiais
completam seu desenvolvimento após o nascimento. Lembrando que esse nascimento ele é bem precoce, né? Aí o animal ele se desloca até o mamífero, se desloca até o marsúpio, pessoal, abocanha, né, o mamilo, e lá ele não solta até completar o desenvolvimento. Lembrando que eles nascem assim, bem no estágio bem inicial do desenvolvimento, ok? Depois na página 54 eu pedi o exercício 39. Então vamos lá. Vamos lá, né? Então os animais vivíparos são aqueles cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. Nesses animais o embrião é envolvido pela placenta. Cite as funções da placenta. Então vamos lá. A placenta é uma estrutura formada por um tecido materno e fetal que tem a função de fornecer nutrientes e oxigênio para o filhote e garantir o transporte de excretas e gás carbônico do filhote para a mãe, tá? Então, a placenta, ela funciona como esse meio de transporte aí, né, pessoal? De nutrientes, de oxigênio. Depois ele devolve para a mãe as excretas do feto, mais o gás carbônico, tá? Do filhote, ok? Depois eu pedi na página 55 o exercício 11. Então, vamos lá. Exercício 11. Sobre os grupos dos mamíferos, escreva um parágrafo a respeito das 4 características que lhes são típicas: a amamentação dos filhotes pela mãe, a gestação, a presença de pelos e a presença de dentes especializados. Pessoal, então aqui nós temos um exercício que a resposta vai ser variada, né? Cada um vai escrever um parágrafo, tá? Mas o parágrafo ele tem que conter esses 4 tópicos que o exercício pediu. Então eu vou fazer um parágrafo aqui, lembrando que cada um tem que ter o seu, tá? Os mamíferos apresentam várias características peculiares, entre elas a presença de pelos, dentes especializados, gestação dos filhotes e produção de leite. Os pelos dos mamíferos são importantes, pois aprisionam o ar, que funciona como uma camada de isolante térmico, auxiliando na manutenção da temperatura e na conservação de energia do animal. Por possuir uma dentição versátil, os mamíferos foram capazes de explorar diversos recursos alimentares e, por isso, ocuparem todos os continentes do planeta. O cuidado parental, marcante nos mamíferos, inicia-se na gestação, desenvolvimento do filhote dentro do corpo da mãe. E após o seu nascimento, durante o período de amamentação, quando a mãe alimenta o filhote com o leite produzido pelas glândulas mamárias, exclusividade deste grupo, ok? E aí, depois na página 57, eu pedi os testes 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou dar o gabarito para vocês. Teste 7, alternativa B. Teste 8, alternativa B. Teste 9, alternativa C. E teste 10, alternativa C também, ok? Um grande abraço e até a próxima correção. Tchau, pessoal!